Graças e paz, irmãos. Boa noite. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, por gentileza. Abacuque, capítulo 3. Vamos ler neste momento, do versículo 17 ao versículo 19. Diz assim: Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Amém? Abacuque 3, 17 ao 19. Oremos. Deus, neste momento, Senhor, no momento da Tua Palavra, que nós sabemos que é viva, que é eficaz, sabemos que é inerrante, neste momento tão especial te pedimos, ó Deus, a Tua bênção, que os nossos corações possam estar atentos a ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Te peço, ó Deus, que o Senhor use a minha vida de acordo com a Tua vontade. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Te pedimos como igreja a Tua bênção neste momento. Que possamos sair, Pai amado, diferente de como nós entramos. Assim nós oramos crendo, ó Deus, crendo no poder que há na Tua Palavra. Em o nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Abacuque faz parte dos profetas menores da Bíblia, e não menor porque Abacuque era um sujeito pequenininho, mas menor porque Abacuque escreveu um livro pequeno. Nós vemos na Bíblia que o livro de Abacuque possui 3 capítulos, e muitas das vezes é um livro que muitas pessoas ignoram, às vezes deixam de ler, enfim, às vezes leem poucas vezes. Mas hoje estudaremos um pouco mais, veremos um pouco mais sobre Abacuque e a importância que esse livro tem em nossas vidas e de uma maneira prática para o nosso dia a dia. Amém? Abacuque, sendo um profeta, possuía um ministério não só, de repente, de Deus revelar algo que iria acontecer para passar para o povo, mas também de avisar ao povo, falar, olha, isso que vocês estão fazendo não está correto. As Escrituras dizem isso, isso, isso. Se vocês continuarem fazendo isso, vai acontecer isso, isso, isso com vocês. Só que o livro de Abacuque é um pouco diferente. Nós não vemos o profeta recebendo algo de Deus e falando com o povo, nem o profeta recebendo uma instrução, algo do tipo, mas pelo contrário, vemos o profeta conversando com Deus, vemos o profeta em um diálogo com Deus. E Abacuque, provavelmente o nome Abacuque, ele vem de um verbo hebraico que significa abraçar. Então, o significado do nome Abacuque seria abraçar, essa ação de abraçar. Os irmãos devem estar pensando em algum tipo de abraço, certo? Mas logo no começo do livro nós vemos que o clima não é tão amistoso assim. O clima não é tão de um abraço fraternal. O clima é um pouco tenso. No primeiro capítulo de Abacuque, se você estiver com a sua Bíblia aberta e quiser acompanhar, do versículo 2 ao versículo 4, o profeta diz o seguinte: Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves? Clamo a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver estas maldades para sempre? Porque preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que eu olho, eu vejo destruição, eu vejo violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Aqui são versículos fortes, de Abacuque. Abacuque está se queixando aqui em relação ao seu povo, o povo de Judá. Antigamente, Israel era uma nação constituída por 12 tribos. Porém, após a morte do rei Salomão, Israel se dividiu. Aconteceu um cisma e dividiu Israel entre as 10 tribos do norte, conhecido como Reino de Israel, e as 2 tribos do sul, conhecida como o Reino de Judá. E aqui, quando Abacuque está falando do Reino de Judá, ele está falando dessas tribos que ficaram ao sul, essas 2 tribos. E é muito interessante ver essa fala de Abacuque. Por quê? Porque Abacuque ele estava aflito com a situação. Provavelmente Abacuque exerceu seu ministério logo após o rei Manassés.
um dos piores reis que Judá já teve. Um rei corrompido e que não fazia nada que se pudesse falar que era bom. O pior rei que Judá poderia ter. Provavelmente o tempo que Abacuque viveu foi após esse rei ter cuidado de Judá. E o Império Assírio, que era o império que dominava naquela época, estava fraco, estava perdendo as suas forças, e outro império estava se levantando, a Babilônia, que estava se estendendo rapidamente. E nós vemos aqui que a corrupção predominava em Judá. A maldade, a injustiça e a violência eram desenfreadas e fortes demais em Judá. E Abacuque, isso nós estamos falando de aproximadamente 2.600 anos atrás, né? Não é, tem muitas coincidências, talvez, com o tempo que nós vivemos. Mas Abacuque está aflito e ele levanta o seu protesto, a sua queixa perante ao tribunal soberano. Mas ali parece não ter resposta. Abacuque diz: até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. E aqui o profeta Abacuque está clamando, se queixando a Deus, dizendo: Deus, olha só para ajudar. Aquela nação que o Senhor escolheu como a nação separada para te servir, está repleta de maldade, de injustiça, de violência. Olha só, Deus, para isso que nós estamos vivendo, será que o Senhor não está ouvindo o meu socorro? Será que o Senhor não ouves? A violência, Deus, por todas as partes que eu olho existe violência, mas tu, Deus, não vem nos salvar. E essa queixa de Abacuque é muito séria. Aqui o próprio profeta está perguntando para Deus: Deus, por que o Senhor não está fazendo nada? Será que o Senhor não ouve o nosso clamor? Será que o Senhor não está vendo isso que está acontecendo em Judá? Os sofrimentos dos justos em Judá, que eram a minoria, era muito forte. Mas muito forte, eles eram oprimidos pelos injustos, eles sofriam barbaridades. E para Abacuque parecia que Deus não se preocupava. E Abacuque diz no versículo 3, do capítulo 1, terei de ver estas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Abacuque estava indignado, perguntando: Deus, será que o Senhor não ouve? E falando: Deus, até quando eu terei que conviver com tanta maldade? Até quando eu terei que conviver com essa opressão? Até quando, Deus? E o Senhor irrompe o silêncio e responde a Abacuque. Porém, a resposta de Deus a Abacuque é uma resposta que o profeta não esperava. É uma resposta que o profeta não ficou nem um pouquinho alegre, nem um pouquinho satisfeito. Deus diz para Abacuque: farei justiça em Judá, mas para isso levantarei outra nação, ainda pior, para trazer destruição e para trazer morte ao povo de Judá. Deus diz assim, primeiro capítulo de Abacuque, do versículo 5 ao versículo 7. Observem as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse. Estou levantando os babilônios, ou os caldeus, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. São conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmos o que é certo. A resposta de Deus para Abacuque não é nada reconfortante. Talvez o profeta estivesse esperando o avivamento de Deus. Talvez o profeta, em suas queixas, queria que Deus falasse: ok, ouvi o seu pedido, restaurarei agora Judá. As pessoas que não me querem mais me desejarão. As pessoas que não mais me temem agora temerão. As pessoas que estão distantes ficarão perto de mim. Mas não é isso que Deus faz. Deus diz que levantará uma nação ainda mais ímpia, uma nação ainda mais pior, para trazer julgamento a Judá. E essa resposta, irmãos, não agradou em nada a Abacuque. Se não bastasse as queixas de Abacuque, as primeiras queixas, perguntando se Deus não ouvia, se Deus não iria fazer nada, se ele teria, o próprio Abacuque falando, se teria que conviver com essa maldade para sempre. Quando Deus dá essa resposta: Abacuque, farei algo, levantarei uma nação pior ainda para castigar vocês.
Abacuque não aceita, Abacuque não consegue compreender. Então, na segunda queixa de Abacuque, ele se direciona a Deus dizendo: mas tu, isso está em Abacuque capítulo 1, versículo 13, mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que não são mais justos que eles? Aqui nós podemos ver que, de repente, se você imaginou um abraço mais meigo em relação ao nome de Abacuque, esse abraço de Abacuque está mais para uma luta de sumô, onde o lutador abraça o outro e tenta contra o outro. Nós vemos Abacuque lutando com Deus em oração, dizendo: Deus, agora que o Senhor nos ouve, vai usar uma nação mais ímpia ainda para nos castigar? Tu não és puro e não suporta ver o mal e a opressão? Só que depois dessa indignação de Abacuque, depois dessa queixa de Abacuque, o profeta fica em silêncio. E o profeta fica em silêncio esperando Deus responder. Abacuque, neste momento, nessa sua segunda queixa, ele não só questiona Deus, mas ele tenta dizer para Deus como ele deveria agir. Deus, tu não és puro? Por que vai usar uma nação que não é pura, uma nação ímpia, para castigar o seu povo? Mas após Abacuque ter esse desabafo, ele permanece em silêncio. E Deus novamente vem com a resposta. E a resposta de Deus para essa segunda queixa de Abacuque, que o profeta está aguardando tão ansiosamente essa resposta, Deus responde a Abacuque, e pede para ele escrever em tábuas, para que seja de uma maneira fácil e rápida de ler. Deus, antes de dar a sua resposta, os irmãos devem estar curiosos para saber qual foi a resposta de Deus a essa tamanha ousadia do profeta, né? Falando assim com o próprio Deus. Deus fala assim: Abacuque, faz o seguinte, pegue tábuas e escreva aquilo que eu vou te falar, para que seja fácil e rápido de ler. Deus diz que ainda julgará o injusto. Os soberbos da Babilônia não escaparão ao meu julgamento, diz o Senhor. O fim dos babilônios é tão certo quanto a justiça de Deus. Quando o profeta estava aflito, dizendo: Deus, eu vivo numa época onde tem muita injustiça. Deus, eu vivo numa época onde as pessoas são violentas, são más. Meu Pai amado, eu vivo nessa época onde eu olho para o meu lado, eu vejo coisas ruins acontecendo. E Deus responde a Abacuque, dizendo que iria punir aquele povo, iria trazer a sua justiça para ajudar. E a sua justiça seria usando uma nação mais ímpia ainda. Porém, Deus diz: eu vou julgar também essa outra nação. Deus diz que os soberbos da Babilônia também seriam destruídos. Em tudo isso, Deus mantém o seu caráter de retidão. Só que se não bastasse apenas isso, apenas essa resposta de Deus para Abacuque, Deus também diz no versículo 14 do capítulo 2 de Abacuque: pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Deus fala para Abacuque: eu irei fazer justiça contra Judá. Levantarei sim uma nação mais ímpia para castigar Judá, mas também trarei justiça contra essa nação ímpia. Mas uma coisa tem que ficar claro para você, Abacuque: chegará um dia que, assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E por mais que seja difícil a situação, por mais que seja difícil entender, o que difere os injustos, aqueles que são arrogantes, perversos, que confiam em si próprio, dos justos, é que o justo vive pela sua fidelidade em Deus. E Deus deixa isso muito claro para Abacuque, no capítulo 2, dizendo: Abacuque, o justo viverá pela fé. Hoje eu estou fazendo isso, mas eu digo para você que você terá que viver pela fé. A resposta que Deus deu a Abacuque transformou a sua queixa em um salmo de submissão, em um salmo de oração. Se nós vemos aqui no começo que Abacuque estava aflito, questionando a Deus, perguntando para Deus: Deus, será que o Senhor não nos ouve? Será que o Senhor, as minhas queixas não estão chegando ao tribunal divino? Será que o Senhor não ouve o que eu estou passando? Será que o Senhor está fazendo despercebido aquelas aflições que o seu povo, que os justos, que são minoria em Judá, estão passando? E Deus, dando essa resposta para Abacuque, confronta ele, dizendo assim: o justo, Abacuque, viverá pela fé. Os irmãos conseguem repetir comigo? O justo
viverá pela fé. Só os irmãos agora. Amém. E neste momento onde nós vemos a resposta de Deus para Abacuque, acontece algo muito especial. Porque a mudança, irmãos, é muito grande entre aquela pessoa, aquele profeta que estava questionando Deus, aquele profeta que estava lutando contra Deus em oração, ao entender realmente a soberania de Deus, transforma a sua queixa em um salmo de submissão, em um salmo de oração. Os irmãos se lembram na queixa de Abacuque 1:2. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Essa queixa de Abacuque se transformou em Abacuque 3:2. Ouvi a teu respeito, Senhor. Eu estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. E em tua ira, lembre-te de tua misericórdia. Amém? A queixa que Abacuque fez em Abacuque 1:13. Mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles? Se transformou no Salmo, em Abacuque 3, do 4 ao 6. A sua vinda é radiante como o nascer do sol. Raios de luz saem de suas mãos, onde está escondido o seu poder. A peste marcha diante dele e a praga vem logo atrás. Quando ele para, a terra estremece. Quando ele olha, as nações estremecem. Ele derruba os montes perpétuos e arrasta as colinas antigas. Deles são os caminhos eternos. O profeta teve uma mudança muito grande. Se antes ele perguntava para Deus, Deus, será que o Senhor não nos ouve? Agora ele diz, Senhor, eu estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, perceba como o discurso mudou. Ajuda-nos, Senhor, outra vez como fizeste no passado. Se antes, inconformado com o fato de Deus levantar uma nação ímpia para julgar Judá, agora ele fala que a vinda de Deus é radiante como o nascer do sol. Que quando ele para, a terra estremece. Quando ele olha, as nações estremecem. Olha só como Abacuque reconhece o poder de Deus, como Abacuque reconhece a majestade do Senhor. Abacuque entende que a opinião humana sobre retidão e sobre injustiça necessita da capacidade para avaliar as ações de Deus na história. Irmãos, você, nós não temos essa capacidade. Nós não temos a capacidade de avaliar as ações de Deus na história. E Abacuque percebe isso. Abacuque percebe de uma certa forma que ele transforma as suas queixas em um salmo de agradecimento ao Senhor, percebendo, puxa vida, realmente eu não consigo ver o que Deus está fazendo ao decorrer da história, mas eu posso crer, porque o justo viverá pela fé. E por mais que as condições sejam desfavoráveis, por mais que tudo indique ao contrário, talvez hoje, na sua vida, as coisas estão indicando ao contrário daquilo que você queira, daquilo que Deus falou para você. Talvez a situação esteja difícil para você. Devemos continuar acreditando nas promessas de Deus e ter a esperança que o Senhor de toda a terra fará justiça. Abacuque, irmãos, estava aprendendo a viver pela fé. Talvez hoje nós também necessitamos aprender a viver pela fé. Em meio à aflição, ele aprendeu a louvar ao Senhor. Irmãos, Abacuque reconheceu que Deus é soberano e que um dia, assim como as águas enchem a terra, assim toda a terra será enchida pelo conhecimento da glória do Senhor. Irmãos, Deus é soberano. O fato de Deus ser soberano faz com que ele possa fazer o que ele quiser. Se Deus quiser levantar uma nação ímpia, uma nação injusta para fazer algo, Deus fará. Talvez você se pergunte, mas e as nações que não creem em Deus? Talvez você se pergunte, e as nações que falam que Deus não existe? Ou melhor, as pessoas que não acreditam em Deus, as pessoas que falam que Deus não existe.
O fato de alguém dizer que Deus não existe, o fato de uma nação dizer que Deus não existe, não muda em nada a soberania de Deus. Deus continua sendo soberano sobre a vida daquele que fala que ele não existe. Deus continua sendo soberano sobre a vida daquela nação que não declara o seu nome, porque Deus é soberano. E quando nós entendemos que Deus é soberano, quando nós entendemos isso, nós transformamos as nossas queixas em salmos de submissão, em salmos de gratidão. Reconheceremos de verdade que Deus, sendo poderoso, Ele pode fazer o que bem entender. E cabe a nós, sendo justos, pessoas que buscam a Deus, pessoas que se entregaram a Jesus, viver pela fé, porque o justo viverá pela sua fidelidade em Deus. Agora eu pergunto para os irmãos, quantas vezes você, quantas vezes eu, quantas vezes nós passamos por momentos difíceis em nossa vida, por aflições, por coisas que aconteceram que nós não entendemos, por coisas que nós falamos, meu Deus, por que comigo? Por que comigo acontece isso? Por coisas que nós sabemos muito bem que se Deus quisesse, não teria acontecido. Sabemos muito bem que se Deus quisesse, Ele poderia ter dado um basta naquela situação, um basta naquele problema, um basta na nossa vida difícil que nós poderíamos estar vivendo. Agora eu pergunto para os irmãos, quantas vezes nós oramos a Deus? Quantas vezes nós clamamos e pedimos algo a Deus? Talvez passamos semanas, meses, anos, uma vida inteira orando a respeito de algo que não acontece. A respeito de uma oração que parece que Deus não responde, uma oração que parece que não acontece nada. Uma oração que de repente é respondida com algo que nós não gostamos, sabe? Com uma coisa que nós falamos, puxa Deus, mas isso, por que isso? Quantas vezes isso pode acontecer na nossa vida? Quantas vezes em nossos sofrimentos nós duvidamos da justiça de Deus? Quantas vezes em meio às aflições que nós passamos, nós duvidamos de quem Deus é? Quantas vezes nós perguntamos, Deus, será que o Senhor nos ouve? Será que o meu clamor não está chegando até a Ti? Será que essa situação permanecerá assim? Quantas vezes somos oprimidos e relutamos em aceitar tal desconforto? Quantas vezes nós lutamos diariamente para termos a melhor condição de vida, para termos o melhor emprego, para termos o melhor salário, para termos a melhor casa, para termos o melhor carro? Quantas vezes nós lutamos e não aceitamos que nada de ruim aconteça em nossa vida? Quantas vezes nós lutamos e buscamos dizendo assim, não, eu sirvo a Deus, só coisas boas têm que acontecer comigo? Quantas vezes nós não aceitamos as coisas ruins? Quantas vezes só aceitamos aquilo que é bom como aquilo que acontece por vontade de Deus? Abacuque teve que lutar com Deus em oração para entender. E talvez eu, talvez você, talvez nós devamos fazer o mesmo. Em oração apresentar as nossas queixas para Deus e perguntar o porquê, para entender de uma vez por todas que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se nós afirmamos que nós vivemos pela fé, nós estamos afirmando que nós estamos vivendo pelas coisas que nós esperamos, mas que nós não vemos. Mas muitas das vezes nós deixamos as incertezas visíveis deste mundo tomar o lugar das certezas invisíveis de Deus. Muitas vezes nós estamos lutando em aceitar que algo de ruim aconteça com a nossa vida, que algo que não nos agrade aconteça. Mas irmãos, Abacuque entendeu que Deus é soberano, que Deus faria algo que ele não gostava. Abacuque não gostava da ideia de uma nação mais ímpia ainda julgar o povo dele. Mas Abacuque diz, nos versículos que nós lemos aqui, quando entendeu que a sua esperança deveria estar depositada em Deus, os seus pés firmados no alicerce da fé em Deus, Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitona não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação.
O Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Irmãos, essa fala de Abacuque é muito forte. O que Abacuque está dizendo aqui: ainda que isso aconteça na minha vida, mesmo assim eu me alegrarei em Ti, Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Em 2019, numa vez que eu estava pregando, eu comecei a citar várias coisas ruins que tinham acontecido no começo do ano. Enchente, desmoronamento, enfim, pessoas que morreram, a questão do frio e por aí vai. E eu lembro que eu falava assim, comigo mesmo: 2020 será o ano. 2019 foi muito ruim, muitas pessoas morreram, muitas coisas ruins aconteceram. Mas vai virar o ano. 2020 será o ano, acontecerá muitas coisas boas. E da mesma forma que eu falei isso, nós vimos o ano que se passou de 2020. Uma pandemia que matou milhões de pessoas. Agora eu falo para os irmãos, dessas pessoas que morreram, quantas pessoas criam em Deus? Quantas pessoas dedicaram a sua vida inteira, do começo ao fim, na sua caminhada com Cristo? Quantas pessoas que morreram pelo Covid, quantas pessoas que morreram este ano, tiveram uma vida correta perante ao Senhor, uma vida de um justo, vivendo pela fé e buscando a Deus. Essas pessoas criam no Deus poderoso, mas mesmo assim elas vieram a falecer. Só que uma coisa que Deus pede para nós, em meio às dificuldades, é: confie em mim. O fato, irmãos, de hoje eu e você servirmos a Deus, esse Deus poderoso, sobrenatural, não nos isenta de passarmos enfermidades, não nos livra da morte física, não nos deixa na melhor condição de vida. Temos missionários hoje que vivem em condições que nós não podemos nem acreditar, porque dedicaram a sua vida inteira a servir a um Deus poderoso. Só que talvez muito do nosso dia, muito das nossas semanas, da nossa vida, nós nos temos dedicado com as nossas forças a termos o melhor dessa vida aqui. E não aceitamos em nada aquilo que pode vir contra aquilo que nós desejamos, aquilo que pode vir como um sofrimento, aquilo que pode vir como uma dificuldade. Mas Deus diz para nós que o justo viverá pela fé. Se você está passando por um momento difícil, Deus diz para você hoje: confie em mim, viva pela fidelidade em Deus. Você é justo, então viva pela fé. Talvez Deus nunca dê a família que você tanto sonha. Talvez Deus nunca te dê aquele emprego que você tanto almeja. Talvez Deus nunca te dê a oportunidade de você ter aquele bem que você tanto quer. Talvez Deus nunca te dê a oportunidade de você ter a profissão do sonho, se formar na faculdade do sonho. Talvez Deus até não te dê a oportunidade de viver até os 80 anos, até os 70 anos. E se você soubesse que você não teria oportunidade, essas oportunidades que você tanto almeja, tanto sonha, tanto busca, tanto ora a Deus, se a resposta de Deus hoje para você fosse não, se de repente aquela pessoa que você olha e fala: puxa, essa pessoa que eu vou me casar, se Deus virar para você e falar não, se Deus falar para você: você não vai se casar com essa pessoa. Se Deus falar para você: você não vai ter essa profissão. Se Deus falar para você: você não vai ter isso. Se na sua busca, na sua oração, no seu clamor, você suplica para Deus e Deus responde não, será que você continuará vivendo pela fé? Naquilo que você não está vendo, naquilo que você crê, nas promessas que Deus nos dá? Chantre Walter diz que há para o povo de Deus grande satisfação em encontrar nele paz e alegria em tempos de severa carência. Faça de sua frustração um lugar de encontro com Deus. Moisés recebeu a promessa que ia libertar o povo de Israel, porém ele não pisou na terra prometida. Se os irmãos lerem toda a história de Moisés, os irmãos vão ver o quanto ele sacrificou pelo povo de Israel, quanto ele fez a intermediação entre Deus e o povo, quanto ele orou pelo povo, que muitas vezes virava as costas para Deus, ele teria que fazer a reconciliação de novo, e mesmo assim Deus disse: você fez algo errado, eu não gostei disso, você não pisará na terra prometida.
E a resposta de Moisés poderia ser a mesma resposta que Moisés deu quando Deus falava que ia fazer algo no povo de Israel por desobediência. Moisés suplicava e pedia para Deus: Deus, tenha misericórdia, dê mais uma chance. Mas quando Moisés recebeu essa resposta de Deus, dizendo: Moisés, você não pisará na terra prometida, Moisés não questionou a Deus. Talvez Moisés não tenha questionado a Deus, porque Moisés tinha um relacionamento com Deus, e Moisés sabia o quanto o Senhor era soberano. Moisés sabia que ele nunca teria conseguido abrir o mar. Moisés sabia que ele nunca teria conseguido fazer que saísse água da rocha. Moisés sabia que Deus é soberano, e se Deus falou, está falado, e se Deus disse que vai fazer, vai fazer. Se Deus disse que não vai fazer, não vai fazer. E nós devemos viver sempre em fidelidade com Deus, viver pela fé. Talvez o que nós buscamos em nossa vida não aconteça, mas eu digo para os irmãos: o pior que poderia acontecer comigo, o pior que poderia acontecer com você, o pior que poderia acontecer com nós, não acontecerá mais para aqueles que creem em Jesus Cristo. Quando o pecado adentrou a humanidade, trouxe a morte, mas não só a morte física, a morte espiritual, trouxe a condenação eterna, destinou as pessoas a viverem pelo pecado que elas fazem, que elas têm. Só que Deus, vendo isso, falou assim: não permitirei. E este plano de Deus, o plano perfeito de enviar o seu Filho para que ele morresse uma morte de cruz, sacrificial por mim e por você, é um plano muito anterior de Deus ter feito algo e ter criado a humanidade. Deus sabia que eu e você pecaríamos, e Deus já sabia que enviaria o seu Filho para nos resgatar. Irmãos, hoje nós temos acesso a Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o único que pode nos dar uma nova vida. Talvez você busque uma nova história, talvez você busque uma nova vida, talvez você tenha sobre si uma percepção dizendo: puxa, minha família foi isso, eu sou condenado a ser isso, os meus pais fizeram isso, sou condenado a fazer a mesma coisa. Mas Deus nos deu a possibilidade de vivermos algo novo em nossas vidas. E quando eu falo viver algo novo, não significa que você tem que ter uma idade para viver isso. Se você hoje tem 10 anos de idade, você pode viver esse algo novo de Deus. Se você hoje tem 30 anos de idade, você pode viver esse algo novo de Deus. Se você tem 40, 50, 60, 100 anos de idade, você pode ver esse algo novo de Deus. E hoje o que Deus fala para nós é o seguinte: o justo viverá pela fé. Deus sabe o que está fazendo. Em meio às dificuldades e circunstâncias da vida, Deus fala: confie em mim. Deus fala hoje para mim, fala hoje para você, fala hoje para todos nós. Não importa a sua história de vida, não importa como você chegou aqui, Deus diz nesse momento: confie em mim. Você terá duas possibilidades de vida: sofrer por não fazer a vontade de Deus, ou sofrer fazendo essa vontade que é boa, perfeita e agradável. Deus disse que assim como as águas enchem a terra, todos serão repletos do conhecimento da glória de Deus. Chegará esse grande dia onde a justiça de Deus se fará presente em toda a terra, onde Jesus Cristo voltará para buscar aqueles que acreditam nele, aqueles que são salvos em Jesus Cristo. E esse dia, irmãos, será glorioso, porque na Nova Jerusalém que nós iremos habitar, não existirá mais choro, não existirá mais dor, sofrimento. Nós teremos os nossos corpos glorificados, restituídos, seremos novas pessoas. Como o apóstolo Paulo disse: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são nada para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não importa o que você passe hoje na sua vida, nada vai se comparar com a glória que Deus tem reservada para aqueles que nele creem. Por isso eu digo hoje para os irmãos: alegrem-se, assim como está escrito em Mateus, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. E novamente devemos pensar em Abacuque, pensar em toda a sua trajetória,
Porque como Abacuque abraçava a Deus como uma luta de sumô, quase questionando a Deus, quando Abacuque entende que foi Deus que criou os céus e a terra, não foi eu, não foi você, não foi nós, não foi Abacuque. Quando Abacuque entende que no falar Deus fez seres vivos, criou bilhões de estrelas. Quando Abacuque entende que Deus no seu falar fez e fará e continuará fazendo grandiosas coisas, Abacuque entende: Deus, o Senhor é soberano. E Deus diz o que para nós? Viva hoje pela fé. Lembre-se, o justo viverá pela fé. Irmãos, quando Deus diz para Abacuque, escreva em tábuas, para que seja fácil de ler e rápido, talvez nós devamos fazer o mesmo com as nossas vidas. Talvez você deva pegar um papel bem grande, uma cartolina, e escrever: o justo viverá pela fé, e colocar na porta da sua casa. Talvez você tenha que colocar de plano de fundo do seu celular, de capa do seu Facebook, para que você lembre, num lugar que seja fácil, que você consiga ler de fácil maneira e consiga ler rápido: o justo viverá pela fé, para que quando as atribulações te atingirem, as dificuldades te atingirem, você possa falar: viverei pela fé. A terra, irmãos, se encherá da glória de Deus. Esse dia chegará, esse dia é inevitável. E nesse dia aquelas pessoas que viveram pela fé terão um sorriso que completa o rosto inteiro assim, ó. Aqueles que morreram fiéis a Cristo Jesus, aqueles que contraíram Covid, ficaram internados, não conseguiam respirar, os seus pulmões não produziam mais ar, aqueles que não conseguiram se recuperar e morreram de forma lenta, dolorosa e trágica para a família, aqueles estarão com um sorriso enorme aqui, porque a glória do Senhor encherá a terra, porque o Senhor fez justiça. De uma coisa eu posso falar para os irmãos e posso afirmar: talvez o que aconteça hoje na sua vida você não saiba o porquê. Talvez o que nós vemos acontecendo hoje no nosso mundo, enfim, na nossa cidade, nós não consigamos entender o porquê. Talvez nós não consigamos entender por que o mal às vezes parece que prevalece, porque parece às vezes que o injusto sobressai em comparação com o justo. Mas uma coisa que eu posso afirmar para os irmãos é que quando chegar esse glorioso dia, onde contemplaremos a glória do Senhor, falaremos: realmente Deus é justo, realmente Deus fez justiça, realmente valeu a pena viver pela fé. E talvez esse convite é para você que chegou aqui hoje passando por uma necessidade. Não significa isso que Deus de repente não vai trazer a cura, não vai fazer aquilo que você tanto busca. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós não devemos buscar apenas isso. A nossa vida não deve estar baseada nisso, e sim na fé que nós temos em Jesus Cristo. E eu pergunto para vocês, eu pergunto para mim: você tem fé? Como que é o seu dia a dia, a sua rotina, a sua semana? Você vive de uma forma que represente que você tem fé em Jesus Cristo? Você vive como uma pessoa fiel ao Senhor? Quando a dificuldade chega no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vida, a sua reação qual é? Será que você fica indignado? Por que isso acontece comigo? Ou será que você fala: viverei pela fé e eu creio na justiça de Deus? Irmãos, quando nós não vivemos assim, a vida se torna um fardo pesado demais para suportar. Porque nós temos que ter a resposta para tudo. Porque nós temos que ter a resposta porque esse mal nos adentrou. Temos que ter a resposta porque isso não aconteceu. Temos que ter a resposta de coisas que nós nem imaginamos o porquê. Mas quando nós vivemos pela fé, é uma vida tão leve de se viver. Porque o mundo pode estar desmoronando ao seu redor. Você continuará confiando em Jesus Cristo. Continuará confiando no Deus que faz milagres. E assim como Abacuque disse: ainda que a situação ruim aconteça em minha vida, ainda que eu não consiga realizar os meus sonhos, ainda que eu não consiga bater as minhas metas, ainda que eu não consiga buscar realizar aquilo que eu tanto desejo, ainda que eu não consiga isso, aquilo e aquilo, eu exultarei ao meu Deus que é minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Deposito a minha força nele, porque eu vivo pela fé. Quando você faz isso, Deus firma os seus pés como o da corça, para que você possa adentrar em lugares altos. Deus quer que você viva isso em sua vida.
Mas para isso você tem que ter um passo de fé. Para isso você tem que falar: Deus, eu vivo pela fé. Deus, eu vivo pela fé.